Dar início à palavra, eu queria falar com os irmãos a respeito de algo que foi até interessante. Quando a pastora me mandou uma mensagem dizendo que eu iria ministrar a palavra numa quinta-feira, eu confesso que a minha alma meio que se perturbou dentro de mim. Eu falo a minha alma porque é onde estão os nossos sentimentos. Então ela realmente se perturbou e eu fiquei... Poxa vida, eu prontamente falei, amém, pastora, glória a Deus, eu recebo, obrigado pela oportunidade. Mas a minha alma ficou um pouco inquieta. E eu comecei a orar, mesmo naquele dia, foi num sábado à tarde, e eu comecei a buscar a presença de Deus e falar, Senhor, por que a minha alma está tão inquieta? Porque eu já preguei em encontros, eu já ministrei a palavra em outros lugares, mas tem algo diferente. Se o Senhor quer falar algo comigo, por favor, ministra ao meu coração. E foi tão impressionante porque algumas pessoas que convivem mais de perto comigo, eu sempre falo que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é algo glorioso. É algo que não tem comparação. E o Espírito Santo, ele me levou a um dia muito peculiar, que fazia pouquíssimo tempo que eu tinha me convertido, e o pastor Mardoni tinha sido chamado para pregar em Jardinópolis. E ele me levou, eu e o Davi. O senhor lembra, pastor? Acho que o senhor nem lembra, né? Faz muito tempo. Confesso que faz mais de 10 anos, irmãos. E ele me levou aquele dia. E naquele dia o pastor foi pregar, ministrar a palavra em Jardinópolis. E ele, na hora, naquele momento em que a gente chegou ali, antes dele começar a palavra, ele olhou para mim e falou assim, Janaína, eu vou te chamar para você dar o teu testemunho. Eu gelei. Eu falei, como assim? Ele falou, vai na força do Senhor que você consegue. E amém, eu fui na frente daquela igreja, eu falei a respeito do meu testemunho de vida naquele lugar. E depois outras pessoas me procuraram e falaram, nossa, isso que você disse falou muito comigo, eu também tive uma vida assim, eu também sofri disso, e vendo que você foi liberta, que você foi restaurada, isso me dá forças para continuar. E naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração, esse é o teu chamado. Ministrar a palavra para aqueles que eu preciso buscar. Só que há muito tempo eu tinha esquecido disso. E nesse dia o Espírito Santo falou isso comigo. Nessa tarde, não era nem tarde, já era de noite, eu estava na minha casa. E o Espírito Santo falou isso comigo. Lembra daquele dia que eu te entreguei aquela palavra? Eu falei, lembro. Eu falei audivelmente com o Espírito Santo. Falei, lembro. Ele falou, pois então, nunca mais se esqueça. Porque naquele dia eu te chamei. E eu nunca me esqueci da minha promessa. O porquê que eu estou querendo dizer isso para vocês nessa noite? Deus, ele falou algo comigo a respeito da palavra dele. Não tem muito a ver com o que eu vou trazer para vocês. Mas o Espírito Santo incomodou meu coração para falar isso. Porque se, pela misericórdia de Deus, você levar para a tua casa algo que ele colocou no meu coração, eu vou ficar muito feliz. Mas se diante do que eu vou falar, você levar apenas isso que eu falei agora, nunca se esqueça daquilo que Deus te prometeu, nunca se esqueça daquilo que um dia o Espírito Santo falou com você, porque ele vai cumprir, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque realmente é isso que a gente precisa fazer. Não se esquecer das promessas que o Espírito de Deus fez à nossa vida. Amém? Hoje, quando eu orei a respeito dessa palavra, Deus me entregou uma palavra sobre a vida de Esther. E eu fiquei relutante no início, eu falei, Senhor, mas sobre Esther? Por que sobre Esther? E eu comecei a estudar o livro de Esther várias e várias vezes, e relutando contra aquilo que Deus estava me passando. E Deus falou, não, é sobre Esther. E aí no dia do encontro de mulheres, a pastora falou sobre Esther. E eu falei para ela, poxa vida, a senhora está acabando com a minha palavra? Aí ela falou, ai, ora e muda. Eu orei, irmãos. E era sobre Esther. Não teve jeito. Deus falou isso ao meu coração e eu quero trazer isso para vocês nessa noite. E por isso eu gostaria que vocês abrissem primeiramente em Esther, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos passear bastante pela Bíblia, então não precisa fechar. Deixa ela aberta.
E eu vou tentar ler por aqui, porque eu estou com a Bíblia do meu excelentíssimo esposo e as letrinhas desse tamanhozinho. Eu não estou enxergando. Eu gostaria de fazer uma oração, mais uma oração. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Senhor, eu te agradeço primeiramente pela oportunidade que o Senhor me deu de me resgatar, de me tirar, Senhor Jesus, de um lodo, Senhor, que muitas vezes fedia, e me trazer para a luz, para junto dos teus braços. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar a sua verdade, Senhor, sobre as nossas vidas. Traga, Senhor, ao meu espírito capacitação que vem dos céus. Senhor, para que não haja nada de mim, para que o teu Espírito tenha livre acesso na minha vida, Senhor, na minha boca, no meu falar. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo já habita neste lugar e nós cremos, Senhor, no teu mover. Por isso eu te peço, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e continue agindo. Fala conosco, Senhor. Não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos, mas nos encha da tua graça, do teu amor e do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Esther 1:10 diz assim: Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumá, Bista, Arbona, Bigta, Abagata, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vaste, porém, recusou atender à ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Até aí. Eu intitulei essa palavra como a presença do rei. E aí, quando Deus falava comigo a respeito dessa palavra, Ele falou para mim o seguinte: o que precisamos para estar na presença do rei? E eu disse: Senhor, o que eu preciso para estar na presença do rei? Fala comigo. E Ele me colocou 4 coisas. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Primeiro, estar disposto. Segundo, se preparar. Terceiro, buscar. Quarto, se consagrar. Quinto, ter o que oferecer. Na verdade, são 5. Então, o primeiro tópico é estar disposto. Nós lemos nesse versículo que o rei Assuero estava em meio a uma comemoração, se você ler lá o livro de Esther, e tinha muita gente ali perto dele, próximo dele, e ele, como rei, tinha uma rainha belíssima e uma rainha formosa, e ele queria mostrar aquela rainha àquelas pessoas que estavam ali. E ele manda chamar a rainha Vaste para que ela entre na presença do rei com a coroa real. Ou seja, ele estava dizendo assim, que se apresente a minha rainha da forma que é devida. E a rainha Vaste simplesmente ignora o pedido do seu rei e não vai até a presença dele. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes o nosso rei nos chama à presença dele e nós recusamos? Quantas vezes o Senhor fala, é tempo de você se aproximar, é tempo de você estar próximo, é tempo de que eu quero a tua presença junto à minha, eu quero te ver face a face, eu quero falar contigo audivelmente. E muitas vezes a gente se recusa, como a rainha Vaste se recusou. E isso é muito sério, porque você estar disposto a fazer a vontade de Deus muda as nossas vidas. É o que nós vamos ver no decorrer dessa palavra. Porque você estar disposto a estar na presença de Deus faz com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Faz com que nós estejamos no lugar onde a gente precisa estar. Só que a gente faz como a rainha Vaste. Por algumas vezes por preguiça, quando Deus te acorda durante as madrugadas.
por algumas vezes por estar chateado com alguém, eu não vou na igreja porque não vale a pena. Algumas vezes porque simplesmente você não acha necessário. E a gente faz como a rainha Vasti fez. É muito interessante porque a gente precisa de uma vida de comunhão para estar na presença de Deus. É isso que ele pede das nossas vidas. O rei Assuero, ele nada mais queria do que estar em comunhão com a rainha Vasti. Concordam? Ele queria ela por perto. Ele queria que ela fosse lá e estivesse, sentasse ao lado dele e comemorasse com ele. É o que Deus quer das nossas vidas todos os dias. É o que ele pede para nós todos os dias. A rainha Vasti, ela teve uma grande oportunidade. Eu vou até ler o que eu coloquei. Vasti tinha tudo para entrar na presença do rei. Era rainha e foi chamada. Ela tinha tudo para entrar na presença do rei. Ela era rainha. E ela foi chamada. Nós temos tudo para entrar na presença do rei. Nós somos filhos e somos chamados. Todos os dias. Todos os dias eu acredito que a gente acorda e Deus fala, nossa, ele vai entrar na minha presença, ela vai entrar na minha presença. E a gente não entra. A gente deixa para lá, achando que não vale a pena, não precisa, não é necessário. Lá em Esther 2:12, desculpa, é Esther 2, versículo 12. Perdoa. 2, versículo 12. Diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, ao menos que ela se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Agai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester, a gente vai entrar no segundo tópico. Se preparar. Porque primeiro nós somos chamados, como Vasti foi. Vasti, alguns chamam diferente. E ela foi preparada para entrar na presença do rei. E todas as moças, elas eram preparadas para entrar na presença do rei. Elas passavam por 12 meses de embelezamento. Elas passavam por 12 meses de todo um processo para aí entrar na presença do rei. O problema é quando a gente quer apressar. O problema é quando a gente não quer se preparar para estar na presença do rei. Porque a gente acha que a gente estar na presença do rei é assim, de qualquer forma. Pelo menos não foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Não é de qualquer forma. Da mesma forma que aquelas mulheres elas eram preparadas para entrar na presença do rei Assuero. Quem era o rei Assuero? Homem, carne, falho, como eu, como você. Ele não era ninguém. Mas e o nosso rei? Quem é o nosso rei? Para que a gente ache que a gente pode chegar à presença dele assim, simplesmente por chegar. A gente precisa de uma preparação, de um tempo. Eu até coloquei aqui, a preparação do cristão. Porque as princesas do rei, as rainhas, elas deveriam passar por um tempo de embelezamento. Qual é o tempo do embelezamento do cristão? Tempo de oração, dedicação, entrega e santidade.
A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E a gente acha que estar na presença do rei é simples, é fácil. Mas será que é? Será que está sendo fácil entrar na presença do rei? Estar na presença do rei? Porque muitas vezes a gente pode até entrar, mas a gente tem permanecido na presença do rei? Lá em Atos 9, 9. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 11. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Vai lá para o versículo 11. Ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, aqui estão falando a respeito da conversão de Saulo, que passou a ser Paulo. Estão falando a respeito do momento em que ele tem com Deus, do momento em que ele tem com Jesus. Paulo, ele foi escolhido. Jesus falou com ele assim, audivelmente, prontamente. Foi algo até que visível. Né? Os amigos de Paulo se assustaram, porque até eles ouviram a voz de Jesus falar com ele, mas não viram ninguém. E o que Paulo faz? Paulo não bebe e nem come. Ou seja, Paulo estava jejuando. E aí ele fala para o profeta ir lá falar e abençoar a vida de Paulo, porque ele estava cego, para que ele voltasse a viver. E a palavra de Deus nos fala o quê? Que ele estava orando. Paulo estava orando, irmãos. Então, se até Paulo, que foi um escolhido de Deus para levantar igrejas, para ganhar vidas, para romper cadeias, estava orando, ele tinha o seu tempo de entrega, ele se dedicou. Quer mais dedicação de uma pessoa do que a vida de Paulo? Paulo, mesmo na cadeia, ganhava vidas. Mesmo preso, ele ganhava vidas. Sofrendo num cárcere sujo, ele ganhou vidas naquele lugar. Por quê? Isso é dedicação. Isso é sinal de uma pessoa que entende o que é estar na presença de Deus. Entende o que é estar na presença do rei. Entende o que é clamar e chamar todos os dias a existência, a presença do rei. É muito lindo quando você ouve Paulo falar, quando você pega aquela passagem em que Paulo foi preso, ele e Silas. E aí Silas começa a falar, mas Paulo, nós estamos aqui, mas Paulo, o que está acontecendo? Mas Paulo, tudo Silas estava falando mais e mais e mais, é tanto sofrimento, Paulo. O que Paulo fala para Silas? Adore. Simplesmente adore, Silas. Adore. É tudo que você precisa, isso é dedicação, irmãos. Não tem outra palavra para dizer a respeito de um homem, a não ser dedicação, entrega, santidade. A santidade que Paulo tinha dentro dele e que ele tentava de todas as formas manter isso dentro dele, que fazia com que ele falasse, Senhor, mas eu tenho um espinho na minha carne. E Deus falava para ele, eu sei, ele está aí, porque eu sei o que você precisa. Mas, ou seja, Paulo ele tentava o tempo todo se santificar. Às vezes, nós olhamos para pessoas com seus ministérios formados, ou as suas vidas estabilizadas, e queremos o mesmo. Porém, não queremos pagar o preço que elas já pagaram. Quantas pessoas olham o pastor Mardoni aqui em cima do púlpito, pessoas que muitas vezes não conhecem a sua vida com Deus, não conhecem a sua dedicação, o seu tempo de oração, a sua vida de altar, e fala, eu consigo chegar além do que esse homem está chegando. Mas não sabe o que ele tem passado. Eu coloquei uma frase, que eu tenho levado essa frase para o meu coração e para a minha vida, eu tenho feito essa frase a minha vida.
Muitos querem a capa de Elias, mas poucos querem ser Eliseu. Isso é muito sério. É muito sério. Porque Paulo, ele podia até querer a capa de Jesus. Ele podia querer ser Jesus. Ele foi chamado, Jesus falou com ele ali face a face, mas ele entendia qual era o seu papel. E o seu papel era ser servo. Assim como Eliseu foi de Elias. Alguns estudiosos falam que Eliseu serviu a Elias provavelmente durante 6 anos. Irmãos, foram 6 anos servindo a Eliseu. Sabe o que um servo fazia naquela época? Lavava as roupas do seu mestre. Jogava água para o seu mestre lavar as mãos e lavar os pés para se purificar. Esse era o papel de Eliseu. O papel de Eliseu foi servir a Elias por 6 anos. E quando Elias fala para ele, Eliseu, o Senhor vai me tirar de ti, o que você quer de mim? E ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. Só que antes de Eliseu ter porção dobrada de Elias, ele serviu Eliseu. Ele serviu a Elias. Ele foi servo. Ele fez aquilo que Deus o tinha comissionado para fazer naquele tempo. Isso é se preparar. Não tem como você chegar e se converter e achar que você pode ser o pastor Mardônio, ser o pastor de César, ser o pastor Jefferson. Eu acredito sim que Deus pode nos usar todos os dias, pode nos usar tremendamente, ainda muito maior e muito mais do que todos esses homens. Mas eu também sei que a gente precisa de um tempo de preparo. Eu também sei que não acontece do dia para a noite. Até porque a santidade nas nossas vidas, e a preparação e a doação, não acontece do dia para a noite. Se você se converteu há bastantes anos, vocês vão entender a respeito. Depois, se vocês querem até anotar, em 2 Reis 3:11, fala a respeito do serviço de Eliseu a Elias. O terceiro tópico que Deus falou comigo a respeito de você buscar a presença do rei é Esther 4:13. Então, Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. O que Mardoqueu está dizendo aqui? Não acha, ô filha, que só porque você é a rainha, você vai escapar do decreto. Aí sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Não acha, filha, que só porque você se converteu, você está na minha presença. Não acha, filha, que só porque você é convertida, você está fazendo aquilo que eu quero. Confesso para vocês, irmão, que foi duro ouvir isso de Deus. Porque é uma coisa que eu sempre aprendi, que quando a gente ministra algo para alguém, o primeiro a ser ministrado somos nós. E quando Deus falou isso comigo, doeu. Doeu no fundo da minha alma. Porque a gente acha que um dia a gente se converteu e a gente não precisa mais buscar pela presença. E a gente não precisa mais orar. E a gente não precisa mais buscar a face do Senhor. Quando Deus falou comigo a esse respeito, Ele falou comigo a respeito de Jesus. Eu vou ler com vocês, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Todos os versículos estão em Lucas. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. 9,28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu a um monte para orar. 11,1.
Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Irmão, Jesus era um com Deus. Ele era um com Deus, ou seja, ele era Deus na terra. O Espírito Santo estava ali, habitando nele. Porque depois que ele partisse, é que ele ia deixar para nós o Espírito Santo. Ele era um com o Pai. E ele se retirava para orar. E ele guardava um tempo de oração. Ele buscava a face de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Para qualquer milagre, se você ler todos os evangelhos, para qualquer milagre que o Senhor iria fazer, ele buscava a presença de Deus. Eu fiz um estudo a respeito da vida de Jesus, eu ali com Deus, e eu comecei a estudar os evangelhos, eu até escrevi algo para intercessão nesse respeito, e que falava que Jesus, ele realizava milagres o tempo todo, e ele fazia maravilhas e coisas extraordinárias, e as pessoas simplesmente achavam que é porque ele era Jesus, tudo bem, é porque ele era Jesus. Mas em todos os momentos, antes de todas essas coisas acontecerem, você pode ler lá que antes de tudo isso, Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para buscar a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mesmo ele sendo filho, mesmo ele sendo um com o Pai, ele entendia que ele necessitava de estar na presença do Rei. Que se ele não estivesse na presença do Rei, mesmo sendo filho, ele não poderia realizar as maravilhas que ele estava realizando. Porque ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar a vida eterna, mas ele veio para nos ensinar. Jesus é o nosso professor. Ele nos ensina a respeito de tudo nas nossas vidas. Como o pastor Mardoni sempre fala, isso aqui é um manual para as nossas vidas. E eu pego Jesus como meu mestre. Ele é o meu mestre. E se o meu mestre, que era um com Deus, orava, por que eu não preciso? Por que eu não preciso me retirar? Por que eu não preciso estar e buscar a presença de Deus? Será que domingo, 2 horas de culto é o bastante? Será que quinta-feira, 2 horas, 1h30 de culto é o bastante? Deus falou isso comigo, irmãos. É o bastante? Janaína, é o bastante? Será que você, conhecendo o mestre que você tem, é o bastante para fazer o que eu preciso que você faça? Irmãos, eu confesso a vocês que eu disse, Senhor, desculpa, não é o bastante. É muito pouco. Me perdoa, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. A gente precisa, irmãos, entender que a gente precisa buscar. Que a gente precisa buscar pela presença do Rei. Porque nós já fomos chamados, nós fomos escolhidos. Assim como a rainha Vasti foi escolhida e foi chamada. Mas a gente não tem buscado. Eu estava conversando essa tarde com a pastora a respeito de algo, de que tem acontecido nas igrejas, onde muitas pessoas convertidas já até há bastante tempo têm postado coisas inadequadas, falado coisas inadequadas, vivendo inadequadamente. Ainda eu falei para ela assim, pastora, mas isso estava na palavra, aonde uma apostasia tomaria conta das igrejas. E o meu coração dói, irmãos, por ver em alguns lugares que realmente a apostasia está tomando conta das nossas vidas. Aonde o temor ficou para trás. Aonde a gente acha, porque se você acha, ou se eu achar, que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso fazer o que eu bem entender, que eu posso ser o meu guia, e mesmo assim estar na presença, desculpa, irmão. Deus falou comigo que não pode. Não pode porque Ele clama por santidade. E se a gente não tem santidade, a presença não vem. Não tem como. É bíblico. É mandamento. Não sou eu que estou dizendo. É Deus. O quarto tópico vem logo a seguir a respeito disso. Se consagrar. Esther 4,
versículo 15 e 16. De novo, Ester mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Irmãos, a rainha Ester entendia quem era o rei Assuero na vida dela. Ela entendia a respeito das leis daquele tempo. Ela entendia que se ela não se consagrasse e não pedisse ajuda dos céus e não pedisse ajuda do Senhor, ela com certeza seria morta. O rei Assuero não tinha dado favor a ela. E ela não se consagra sozinha. Ela se consagra com os amigos, com os parentes e com os seus servos. E aí, os pastores levantam um jejum. A equipe de intercessão levanta um jejum. E a gente acha é desnecessário. Não precisa. A rainha Ester, para estar na frente do rei Assuero, se consagrou. Eu volto a dizer quem era o rei Assuero, para Ester se consagrar, para estar na presença dele. Ela precisava do favor de Deus para estar na presença do rei. O que nós precisamos? Nós precisamos dia após dia dessa misericórdia. Nós precisamos dia após dia de que Deus nos ajude para que a gente consiga entrar na presença dele. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, entre aspas, quando ele entregou o seu espírito ao Pai, o véu do templo foi rasgado. E não havia mais divisão entre o homem e o Santo dos Santos. Não tinha mais essa divisão. Não tem, não existe mais. Essa divisão não existe. Nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso para se consagrar. Nós temos livre acesso para entrar na presença. Mas sem consagração, a palavra de Deus diz que no tempo dos sacerdotes, o sacerdote ele precisava se consagrar para entrar no Santo dos Santos. E se ele entrasse no Santo dos Santos com alguma coisa errada na sua vida, brigou com a mulher e não se consertou, falou mal do irmão, qualquer coisa, não dizimou, não ofertou, qualquer coisa que o tirasse a sua santidade, ele era fulminado da presença de Deus. Eu falo, Senhor, obrigada, porque hoje a gente vive no tempo da graça. Porque se a gente não vivesse no tempo da graça, como seria? Fulminado, né, Sueli? Fulminado. E a gente tem que clamar por essa misericórdia. Ester, ela se consagrou. Eu até coloquei uma frase, somos filhos do pecado, e por isso necessitamos da graça de Deus todos os dias, principalmente para entrar na presença do rei. Se nós precisamos nos consagrar para subir num púlpito, para falar uma palavra, para cantar um louvor, para ministrar uma palavra de oferta, para ministrar a vida de Jesus para alguém lá fora, se a gente precisa se consagrar, é necessário que a gente precisa entender que isso é necessário nas nossas vidas. Uma consagração. Eu queria ler com vocês Isaías 6. O pastor falou a respeito desse versículo semana passada no... Vai lá para mim, Felipe. No estudo. E eu falei, nossa, isso tem a ver com aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria o pé, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória.
E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, ele era profeta. E ele estava tendo uma visão do Senhor no templo. Ele viu face a face ao Senhor. E ele, quando ele tem aquela visão, ele fala: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito junto com um povo de impuros lábios. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, ele era um profeta, um escolhido do Senhor, para revelar o que o Senhor queria sobre a nação de Israel. Ele era um profeta que trazia cura, que trazia salvação. E ele fala: ai de mim. E eu falei: Senhor, ai de mim. Ai de mim, porque eu não sou nada disso. E eu quero te ver face a face. Tendo a vida que eu tenho, levando a vida que eu levo. Como assim, Senhor? É muito triste a gente imaginar que um homem desse precisa se consagrar, precisa falar: Senhor, ai de mim. E nós não. É muita hipocrisia da nossa parte. Irmãos, Deus não é esse Deus, muitas vezes, que eu possa estar pintando, um Deus tenebroso, que vai nos fulminar. Não, não é. Deus é um Deus de amor, é um Deus de como que eu posso falar? É um Deus zeloso. Mas ele precisa disso. Ele precisa da nossa consagração, porque se nós não nos consagrarmos, como nós vamos ser usados? E foi para isso que Deus nos chamou, para sermos usados. E se a gente não se consagrar, se a gente não falar: Senhor, ai de mim, porque sou pecadora, ai de mim, porque tenho lábios impuros, como que Deus vai me usar? O quinto tópico é ter o que oferecer. Ester 5, 3 e 4. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester respondeu: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. A rainha Ester, ela sabia o que ela queria do rei Assuero, não sabia? Você sabe o que você quer do Senhor? Do seu rei? A gente sabe, não sabe? Cada um de nós sabemos o que a gente quer do nosso rei. Mas o que a gente tem oferecido? A rainha Ester ofereceu um banquete, não, 3. 3 banquetes. Por quê? Porque ela queria alcançar o favor do rei. Porque ela sabia que se ela fosse diante do rei e reclamasse a respeito do queridinho do rei, porque a Amã era o queridinho. Se ela fosse lá reclamar do que ele tinha feito, do decreto que ele tinha dado a todo o povo dela, ele talvez não daria. Falaria: quem é você? Você é só a rainha, eu sou rei, eu faço o que eu quiser. Ele é meu queridinho aqui, ó. Não vou fazer nada disso não. Mas não. O Ester se preparou. Ester ofereceu. Ester ofereceu um bom momento para com o rei. Ester ofereceu o que ela tinha de melhor para o rei. E muitas vezes a gente vai diante da presença de Deus, e como diz o pastor Mardoni, mas eu falo que ele pegou do pastor Jefferson, porque o pastor Jefferson também falava isso. A gente vai diante da presença de Deus e parece uma metralhadora. Me dá, 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 me dá. Só fala: me dá. Não oferece nada.
Aquilo que o William falou aqui no louvor é uma pura verdade. A gente muitas vezes precisa entender que o momento do louvor é o momento de você oferecer. Porque o momento da palavra a gente recebe. A gente recebe porque nós estamos sendo alimentados com a verdade. Nós estamos enxergando coisas que o Senhor quer que a gente enxergue. A gente é despertado para algumas coisas quando a gente é ministrado pela palavra. Mas o louvor não. O louvor é você que dá. É o seu momento para com o Pai. É você e o Abba. É o momento de você oferecer aquilo que você tem de melhor. É o momento de você oferecer aquilo que você tem durante toda a semana, no domingo, fala, Senhor, eu conquistei isso. Senhor, agora eu vou te oferecer um aroma, um louvor. Eu vou te oferecer uma adoração com aroma suave para entrar nas suas narinas e para que o Senhor se agrade de mim. Para que o Senhor se favoreça de mim. Assim como o rei Assuero se favoreceu de Esther. E aí o louvor começa a tocar. E a gente cola as nádegas, desculpa a palavra, na cadeira. E finge que nada está acontecendo. Como dói isso. Eu estou cansado demais, eu trabalhei a semana inteira. Por favor, me entenda. Irmãos, eu não posso entender. Porque foi isso que Deus falou para mim, eu não posso entender a sua desculpa. Eu não posso entender porque o meu filho se massacrou numa cruz por você. Aonde estava o cansaço do meu filho? Aonde estava? Ele não se cansou. E isso é muito sério, porque a gente acha que a gente não tem nada a oferecer para Deus. E você tem muito para oferecer para Deus. O que Esther ofereceu para o rei foi um banquete. Você tem para oferecer a Ele a sua vida, a sua adoração, o seu amor e as vidas que o Senhor quer que você conquiste. É isso que você tem para oferecer para Deus. A gente tem muito para oferecer, basta a gente entender que a gente precisa oferecer. Que a gente não precisa só ficar pedindo e requerendo algo. O que temos oferecido ao Senhor, irmãos? Será que nós temos oferecido ao Senhor uma adoração com um perfume suave que chega até as suas narinas? Será que nós temos oferecido ao Senhor um tempo em que Ele pode falar, o meu filho Mardoni está aqui, ó, na minha presença, face a face comigo. Olha minha filha Suelen, que gracinha. Está aqui, ó, juntinho nos meus pés, na presença dele. Oferecer. Lá em Lucas 12, 20. Abre para mim, por favor, Felipe. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso aqui, se você ler, irmão, se você ler todo o capítulo, é a respeito da parábola do rico insensato, em que junta para si e fala, agora eu vou descansar e me regalar. Junta e está ali. E aí Jesus fala, hoje, essa noite, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será o que a gente tem preparado? Para quem será? Será que o que a gente tem preparado é para o nosso patrão? Será que o que a gente tem preparado é para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos? Será que o que a gente tem preparado é para os nossos pastores? Porque a gente não precisa preparar nada para eles. A gente precisa preparar para Deus. Porque o resto é consequência. Então, será que a gente tem preparado? Será que se hoje o Senhor falar, Janaína, sua senha chegou, vamos embora. E aí? O que eu tenho para oferecer para o Senhor? Quando eu chegar diante dele, no juízo final, e ele falar assim para mim, Janaína,
me mostre as suas mãos. O que eu vou ter nas minhas mãos para oferecer ao Senhor? Isso é muito sério. É muito sério. Porque se a gente não tiver nada para oferecer a Ele, a gente corre um sério risco de não ficar, e sim de descer. Eu queria falar, para finalizar, a respeito da consequência da falta da presença. O que causa a falta da presença de Deus sobre as nossas vidas? Vai lá para mim, Felipe, Esther 1:19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja alterado, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Irmãos, já pensou se Deus falar para nós essa noite? Você está deposta. Como seria ruim a gente ser deposta por Deus? Eu até coloquei aqui, ó. Vaste foi deposta do seu cargo por não entender o seu papel como rainha. Às vezes, por não entendermos o nosso papel de filhos e de servos do Senhor, a gente pode ser deposto. Eu coloquei aqui, ó, algo que eu queria explicar. Deus não volta atrás com a sua palavra, nem retira o que já foi dado. Porém, não paralisa a sua obra. Se não fizermos nosso papel, ele simplesmente levanta outro para fazer. O pastor Mardoni e a pastora Elisângela nunca deixarão de ser pastores no mundo espiritual. Eles foram consagrados a isso. Então, se um dia eles chegarem e falar, eu não quero mais a igreja, eu abro mão, eles podem abrir mão. Mas Deus fica registrado no mundo espiritual que eles são pastores para o resto da vida. Estou errada, pastor? Para o resto da vida. O problema é que Deus ele não pode paralisar a obra dele porque a gente não quer fazer. Deus ele não pode paralisar a obra dele porque a gente não entende o nosso papel. Deus ele não pode paralisar a obra dele porque simplesmente a gente não se consagra, porque a gente não oferece nada para ele. Ele não pode. Ele não pode porque a palavra dele fala que enquanto houver uma pessoa que não saiba a respeito de Jesus, ele não volta. Então ele não pode paralisar a obra dele, porque Jesus precisa voltar. E se Jesus precisa voltar, ele precisa de mim e de você, para falar aos 4 cantos dessa terra que Jesus está voltando. Só que se a gente não entender esse papel, a gente pode ser deposto dele. A gente é retirado daquilo que Deus comissionou para a gente. E aquilo que eu falei de você apresentar as suas mãos, ele vai falar a mesma coisa. Olha o que eu tinha para você. Olha o histórico que eu tinha para você. E você não entendeu o seu papel e por isso você foi deposta. Ai de mim, Senhor, eu não quero isso. Tenha misericórdia. Porque eu não quero, assim como a rainha Vaste não entendeu o seu papel de rainha, não entendeu o meu papel de filha e o meu papel de discípulo de Jesus, de servo dele. E essa é uma consequência que muitas vezes a gente pode ter. A gente pode ter a consequência de ser deposto. Só que existe também, irmãos, a consequência de estar na presença de Deus. Vai lá, Felipe, Esther 2:16. E Esther foi levada ao rei Assuero ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Vai lá também no capítulo 7, versículo 2. Ainda outra vez disse o rei a Esther, no 2º dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te há concedida. E qual é o teu rogo? Até a metade do reino se te dará. Vai lá, Felipe.
Então respondeu a rainha Esther e disse: Ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida. Eis a minha petição e o meu rogo. E o meu povo, eis o meu rogo. Esther, ela sabia o que era estar na presença do rei. E estando na presença do rei, ela foi favorecida. Ela foi favorecida e ela se colocou, não só no lugar da vida dela, ela se colocou no lugar daquelas vidas que estavam se perdendo. Se nós não formos até a presença do rei, como nós vamos saber, como que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração as vidas que a gente precisa alcançar, as vidas que a gente precisa resgatar? Esther foi resgatadora daquele povo. Esther, através da ousadia dela, através da busca dela, ela fez com que aquele povo não morresse. Ela fez com que o decreto, ele não foi alterado. Porque o decreto do rei naquela época não poderia ser alterado. Mas foi dado ao povo de Israel, ao povo que estava ali, o povo de Esther, foi dado a eles o poder de lutar. O poder de lutar pelas suas próprias vidas. A gente precisa entender que o nosso papel é dar também para as vidas que estão lá fora o mesmo poder que a rainha Esther deu. O poder de se salvar. Porque se nós não formos, se nós não fizermos, quem vai? Uma pessoa que está lá no mundo, a coisa mais difícil do mundo é ela passar ali na igreja. Ah, achei bonito lá dentro. Ah, pastor, vou entrar. Vou me converter. Irmão, se isso acontece, por favor, me apresenta, porque eu não conheço ninguém. Porque precisa de nós, de mim e de você. Quando entendemos o que a presença do Rei faz em nossas vidas, não alcançamos apenas a nossa salvação, mas a de muitas outras. O que Esther alcançou em estar na presença do rei dela, e não fazer como Vaste e abandonar o seu posto, foi receber o favor do rei e foi estar onde ela devia estar. Deus a colocou, Esther, ali porque ele tinha algo para fazer. E ela entendeu o seu papel e fez com excelência. Então, cabe a nós também buscar por isso. Cabe a nós também buscar por isso. Deus ministrou isso na minha vida, irmãos. E eu falo assim, eu confesso para vocês que faz uma semana que eu estou lendo essa palavra. Faz uma semana que eu estou falando assim, Senhor, eu não quero ministrar isso. Eu não quero. E Deus não colocava mais nada no meu coração além disso. Então, que vocês possam receber isso da parte de Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, eu vou encerrar.